O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Sim, respondeu ela. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviastes. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como eu dizia no início da missa, este é o último domingo da Quaresma. Próximo domingo, com a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, nós iniciamos a semana maior de nossa fé, a Semana Santa, onde no Tríduo Pascal nós vamos celebrar o grande mistério de nossa fé, o mistério da Páscoa de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição. E neste último domingo, que antecede a Semana Maior de nossa fé,
João nos apresenta, a liturgia, aliás, nos apresenta a partir de João, o último sinal realizado por Jesus. Nós chamamos de milagres, mas a Escritura, diferente de nós, não denomina as curas que Jesus faz e fez de milagres. Tanto que quem veio à missa semana passada, como na missa de hoje, nós vamos escutar Jesus dizendo, tanto para o cego como para Lázaro. Quando perguntaram na semana passada, por que é que aquele cego tinha nascido cego, ou quem havia pecado para que ele nascesse cego, o que é que Jesus disse? Ele nasceu cego para que se apresente nele a glória de Deus. E agora Jesus diz a mesma coisa aos discípulos, Lázaro morre, ele como que deixou Lázaro morrer, para que através de Lázaro a glória de Deus em Cristo seja manifestada. Ou seja, o milagre, a cura que Jesus realiza, ela é um sinal que aponta para algo muito maior do que simplesmente a cura física. E o final do Evangelho nos diz claramente, que foi a partir desse retorno à vida de Lázaro, que muitos passaram a acreditar que Jesus era o Messias, que foi a mesma fé que nós escutamos na boca de Marta, quando Jesus pergunta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Marta professa a fé que nós como igreja professamos, sim, eu creio firmemente que tu és o Cristos, o ungido do Pai, o Messias, o Filho do Deus vivo, a mesma fé professada por aquele que recebeu a chave do colégio apostólico São Pedro. Então veja que bonito, a partir da profissão de fé de Marta, Jesus devolve a vida ao seu irmão Lázaro, devolve a vida. É importante a gente ter claro, nós não podemos dizer que Lázaro ressuscitou, é um equívoco teológico, porque o primeiro que ressuscitou foi Cristo. Por que Lázaro não ressuscitou? Porque depois ele vai morrer. Jesus devolveu a vida a Lázaro, para manifestar a glória de Deus, para manifestar aquela que será a realidade de todos aqueles que, no dizer de Paulo na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos, acolheram a palavra de Jesus e se deixaram conduzir pelo Espírito de Deus. Por isso que não é à toa que João diz que Jesus, depois que soube da notícia da doença de Lázaro, não é à toa que João diz que Jesus ficou quantos dias? Depois que soube? 2. Ou seja, ele saiu em qual dia para Betânia? No 3º. O que aconteceu com Jesus no 3º dia? Ressuscitou. Então é o Cristo ressuscitado dos mortos, é uma alusão clara à ressurreição, é o Cristo ressuscitado dos mortos, que vai ao encontro do morto Lázaro, que, conforme salientou Marta, estava há 4 dias no sepulcro, que era o tempo, na época, que, digamos, dava certeza de que a pessoa estava morta, porque começava o processo de putrefação. Por isso que quando Jesus chega diante do túmulo, Marta vai fazer essa objeção, mas mestre, já faz 4 dias que ele está aí, já cheira mal. Então veja, Jesus, nesse tempo quaresmal,
nós meditamos que Jesus realizou diversos sinais, e o último sinal, ele fez os coxos andarem, fez os mudos e os surdos ouvirem e falarem, ele curou o cego, como vimos na semana passada, e agora ele faz a restituição máxima, que é dar a vida a um morto, de fato, de 4 dias. Então, esse sinal que Jesus realiza, ele está antecipando aquilo que vamos celebrar na Páscoa. A pedra que será removida do sepulcro e vai atestar o Cristo vivo ressuscitado dos mortos. E é esse Cristo ressuscitado dos mortos que vai ao encontro de Lázaro e devolve-lhe a vida. É esse Cristo ressuscitado dos mortos que vai remover a pedra do nosso sepulcro. Porque aquele que se confia a Ele, aquele que professa a fé nele, que crê que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, não conhecerá a morte. Essa é a certeza, amados irmãos e irmãs, que vamos celebrar na Páscoa daqui a alguns dias. O último inimigo do ser humano foi vencido. Aquilo que era o preço do pecado original, que é a morte, agora em Cristo é vencido, porque Ele, ao derramar o seu sangue na cruz, vai nos purificar, e vai nos libertar, e vai nos dar a morte eterna. Por isso que o Evangelho de João começa como primeiro sinal a bodas de Canaã, Jesus que transforma a água em vinho, sinalizando o sacrifício da cruz, porque a talha de água era o lugar onde os judeus se purificavam, e o Evangelho de João vai colocar como último sinal, Lázaro que retorna à vida, porque vai ser na cruz que Jesus vai apagar a consequência do pecado, vai ser na cruz que Ele vai nos salvar, e é Ele que ressuscitado virá ao nosso encontro, quando nós também fizermos a nossa Páscoa. Por isso que quando a gente fizer a nossa Páscoa, a gente não precisa temer, porque a gente vai se encontrar com Cristo, Ele vai nos devolver a vida. Por isso que eu já testemunhei que na minha vida de padre eu não celebrava aquele salmo nos velórios. Tem um salmo nos velórios que diz assim: que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu era padre novo, eu dizia, como que a liturgia da igreja colocou este salmo falando de alegria num velório? Eu não vou fazer esse salmo. Até que um dia, em uma das minhas visitas na UPECAM, uma menina de 19 anos estava com um tumor na bacia, anos, e a morfina já não estava fazendo mais efeito a ela. E um dia eu cheguei para visitar os doentes, subi para a UTI, a irmã correu lá em cima, padre, a fulana está gritando muito, as crianças estão empolvorosas na ala pediátrica, porque ela estava gritando de dor, a morfina não estava mais fazendo efeito, e eu desci. Quando eu cheguei, a porta do quarto estava fechada, eu já conhecia a mãe dela, porque já acompanhava, a mãe dela me atracou, e disse, padre, hoje eu entrego a minha filha, eu estou sendo egoísta, eu preciso entregá-la, porque eu desejo que minha filha volte a sorrir, porque fazem 2, 3 anos que ela não sabe, nós não sabemos o que é ela sorrir, e eu tenho certeza que se ela morrer, ela vai ressuscitar, e ela vai voltar a sorrir, não aqui, mas junto de Deus. Olha a profissão de fé dessa mãe. E eu entrei, dei a unção, 15 minutos depois, a menina fez a sua Páscoa, e aí eu entendi, a morte para nós é uma tristeza sim,
Mas para quem vai, principalmente em situação de sofrimento, é uma alegria. Nós podemos chorar, nos entristecer, aliás o texto bíblico diz isso, né? Jesus chorou a morte desse amigo, Jesus se compadeceu. Então a morte para nós nos entristece, nos faz chorar, nos faz correr lágrimas, mas para aquele que faz a sua passagem, é uma alegria. É uma alegria, porque que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Um dia a pedra do nosso túmulo será removida e nós ingressaremos por toda a eternidade na casa do Senhor e viveremos para sempre em comunhão com Ele, aonde a doença, a dor, as dificuldades, tudo aquilo que nós vivemos nesta terra, não haverá mais, porque nós estaremos em comunhão plena com Deus, como estavam Adão e Eva no paraíso, e pelo pecado nós perdemos. Então veja que bonito, que linda a liturgia de hoje. Tanto os evangelhos das semanas, dos domingos passados, como esse, valeria a pena vocês chegarem em casa e lerem, porque o padre acaba tendo que só salientar alguns elementos, porque tem, inclusive a liturgia nos dá a possibilidade de proclamá-los na fórmula mais breve e mais longa. A gente acaba escolhendo a fórmula mais breve, porque é muito belo. Então se vocês puderem chegar em casa, fazer uma leitura orante do evangelho de hoje, ler todo o texto, vocês vão ver como é lindo esta cena, e comece a se imaginar, você no sepulcro, e Jesus indo remover a pedra, do vale tenebroso da morte, Ele ressuscitado, glorioso, vindo ao nosso encontro, e nos levando à casa definitiva do Pai, o lugar que Ele preparou para todos aqueles que professam a fé nele. Então se a gente ama, crê e professa que Jesus é o nosso Senhor, a gente não precisa buscar a morte, e nem deve, mas a gente não precisa mais temê-la, porque aquele que morre com Cristo, com Ele ressuscitará. E pior que a morte corporal é a morte pelo pecado. Por isso um grande santo, para terminar, São Francisco de Assis, dizia isso, que a gente tem que viver tão bem, tão alinhado com os ensinamentos de Jesus aqui nesta terra, para que a morte segunda não nos faça mal, porque todos nós teremos que passar pela morte corporal, mas a gente não pode morrer no pecado, porque morrendo no pecado, nós vamos ter de experimentar a morte eterna, a desgraça eterna. Mas se a gente morre na graça, a gente terá novamente a vida eterna junto de Deus, que foi nos conquistada por Cristo na cruz, como vamos celebrar na próxima semana, a começar no domingo de Ramos. Então, que esse texto belíssimo, nos tire do coração esse medo da morte, ela já não nos fará mal. Nós também um dia, como Lázaro, teremos a pedra do nosso sepulcro removida e seremos chamados novamente à vida, nós que cremos em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem ficar sentados, porque agora nós vamos ter um pequeno rito de entrega da Bíblia para as crianças da primeira etapa da catequese. Então, qual é o livro principal da catequese? Qual é o livro principal da catequese, criançada? Ah, bom, é a Bíblia. Tem lá o livro, é crescer em comunhão, mas se não ler a Bíblia, inclusive o crescer em comunhão é todo baseado na Bíblia. Então eu vou pedir para os catequizandos da primeira etapa ficarem de pé. Cadê só os catequizandos? Isso, fiquem em pé. Eles estão aí dissolvidos pela igreja, diluídos na assembleia. Alguns são tão baixinhos que nem dá para perceber,
É porque estão começando a catequese agora. Queridos catequizandos, hoje vocês dão